Vamos iniciar então a nossa reflexão de hoje. Um bom dia para todos vocês, boa tarde e boa noite para aqueles que assistirem posteriormente os nossos vídeos de estudos aí pelo YouTube. Queremos agradecer a todos que estão aqui e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Esse grupo é um grupo de estudo da Casa de João Pedro, onde nós fazemos o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nesse ano, particularmente, nós estamos estudando as parábolas de Jesus à luz da doutrina. E, especialmente hoje, né, como é o nosso último encontro antes do Natal, nós vamos sair um pouco do nosso roteiro e vamos refletir sobre uma mensagem diferente, uma mensagem sobre o Natal simbólico, né? Esse é o título que foi dado por esse texto. E nós vamos refletir com ele por duas razões. Não só pela proximidade da data simbólica, mas principalmente como uma homenagem ao nosso Mestre Jesus, que na verdade deve ser feita todos os dias. A gente vai refletir um pouco sobre isso, principalmente para aqueles que adotam o seu modo de pensar. Então, esse momento, né, de comunhão nossa hoje, de reflexão, ele é principalmente aqui uma homenagem ao nosso aniversariante do mês, e principalmente para refletir um pouco sobre a sua visão, a visão que ele veio nos trazer aqui em nome do Pai. Tá? Então, antes de nós iniciarmos a reflexão, vamos fazer a nossa oração, rogando ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, também que nos oriente e permita que os nossos corações possam acolher cada uma dessas reflexões que nós faremos aqui, a partir desse texto, e principalmente nos permita e nos ajude a colocar em prática todos os dias no nosso dia a dia, né? Espiritualizando, que é a nossa busca sempre aqui nos estudos, é buscar combustível para espiritualizar cada vez mais o nosso dia a dia. Que eles possam nos proteger e nos abençoar. Vamos lá, então. Eu quero começar, nós vamos, então, refletir hoje sobre um texto que foi psicografado pelo Chico, e ele está num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, e ele foi psicografado, organizado por Emmanuel, junto com o Chico, mas tem vários espíritos que psicografam ali por meio do Chico. E nós coletamos uma mensagem que foi psicografada, que foi ditada por Humberto de Campos. Ela chama-se Natal Simbólico, que é o título do nosso estudo, ela está no capítulo 19 desse livro. Mas antes de entrar nessa reflexão, eu quero ler um trecho, né, que é o anúncio como está no Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 a 14, está descrito lá como, na tradução do Haroldo Dutra Dias, louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Para a gente, aqui já abrindo os nossos corações para essa conexão que nós vamos fazer com o texto. Então, eu vou ler esse trechinho do Evangelho de Lucas, e também que embasa, né, e que estrutura a reflexão do Humberto de Campos e o que a gente vai conversar hoje aqui. Esse capítulo começa assim: na mesma região haviam pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Senhor, o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu,
louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Então, esse texto, eu quis ler inicialmente esse trecho de Lucas para ambientar o nosso coração, aclimatar os nossos sentimentos aqui, e também, e nós não vamos interpretá-la, né? Vamos deixar para a interpretação desse capítulo aqui do Humberto de Campos. Então, já é para mostrar e abençoar, louvar esse nascimento do nosso mestre, principalmente nos nossos corações. E Humberto de Campos, ele descreve, na verdade, aqui foi um relato dele, a partir de uma experiência que ele teve no plano espiritual, juntamente com outros irmãos, em que um outro espírito mais iluminado, mais elevado, nesse ambiente onde ele estava, trouxe uma mensagem a respeito da simbologia do Natal, da simbologia de todo o processo de nascimento do Cristo e todos os acontecimentos que houveram naquela circunstância em que Cristo nasceu, naquelas circunstâncias em que Cristo nasceu. E ele vai interpretando, como a gente vai ver, e a gente vai desdobrando um pouco. Eu vou ler esse texto, trecho por trecho, e a gente vai desdobrando ele. Então, ele vai aqui orientar as nossas reflexões de hoje. Então, esse espírito, ou melhor, Humberto de Campos inicia dizendo o seguinte: harmonias cariciosas atravessavam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Ele estava falando, então, nesse ambiente espiritual, e ele anotou. Então, ele serviu quase como um repórter aqui para nós, né, transmitindo através do Chico essa mensagem para nós. Ele começa dizendo, e aqui, para mim, está o tema, o ponto central da nossa reflexão de hoje. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. O homem aqui no sentido de ser humano, né? Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Aqui o Espírito já começa dando o norte para nós dessa reflexão e do entendimento que para cada um, que nós individualmente somos um mundo aonde esse Cristo deve nascer. E aí ele já mostra que Cristo nasceu no planeta Terra, mas ele precisa nascer individualmente em cada um dos corações, e que e todos os dias, né, porque esse é um processo longo, um processo contínuo de trabalho dentro dentro desse nosso personalismo, né, dentro das dificuldades que nós temos dentro do nosso processo evolutivo. E ele já destaca que a gente, muitas vezes, fica pensando, mas como é que o mundo não se transforma, né? Ele já diz, é uma loucura imaginar que o mundo vai ser reformado e nós teremos uma transição planetária em que tudo vai acontecer de forma mágica, sem que cada um desses corações, ou seja, sem que os povos, de uma maneira geral, se transformem numa grande alma cristã, uma grande alma que realmente pratica no dia a dia essa mensagem do Cristo, pratica esses valores e essas diretrizes, né, divinas que ele nos trouxe. Ele continua dizendo, temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o poço perverso inspirador? Aqui ele começa a trazer a simbologia desse mundo que cada um de nós somos
E todas essas características que existem no mundo exterior, ele começa a nos mostrar, permite, né, que nós acessemos uma reflexão a respeito desses oceanos de bênçãos divinas, ou seja, ele traz essa metáfora dos oceanos, dos desertos, dos continentes, em relação a cada uma das possibilidades que nós recebemos, né? Todos os sentimentos que nós precisamos educar ainda, que fazem parte dessa trajetória, né, dentro da busca desse reino de Deus que está dentro de nós. As ignorâncias que nós precisamos corrigir. Há pouco nós estávamos falando sobre esses ataques que nós viemos recebendo aqui, né, no ambiente online, e isso é uma pequena amostra do quanto existe dessa ignorância fora, mas ela existe muito dentro de nós, né? Existem pessoas que transparecem isso muito claramente, mas nós também temos essas ignorâncias para transformar, né? Esses pensamentos agitados que trazem de uma forma, muitas vezes sem a possibilidade de nós controlarmos, mostram realmente quem somos e principalmente quem nós adoramos. Como ele diz, quem são esses ídolos mentirosos? O ídolo da fortuna, o ídolo da conquista material, de uma maneira geral, né, que é diferente da busca pela dignidade, da busca por uma segurança financeira mínima para manter essa dignidade e a transformação, mas a busca pelo dinheiro apenas pelo poder que ele transmite e que ele significa, e que ele simboliza, enfim, são esses ídolos mentirosos, né, que ele chama como furacões implacáveis que vão transformando a nossa vida e que refletem aqueles pontos principais que os espíritos batem na tecla o tempo todo, né, que é o egoísmo, principalmente o egoísmo e o orgulho, né? E ele chama de um poço perverso inspirador. Ou seja, o nosso egoísmo se torna um poço profundo e perverso. Tá? Apenas aquilo que é para mim, aquilo que, de alguma forma, né, só me sustenta e não sustenta os demais. Ele já começa a mostrar quais são os desafios que nós precisamos enfrentar para buscar essa trajetória de transformação desse mundo interior que precisa dar lugar para um Cristo nascer, tá? Que nós temos, todos nós, em potencial, e isso é importante. Assim como nós temos o potencial da perversidade, o potencial da maldade, nós temos o potencial crístico dentro de nós. E para isso, depende do quanto nós nos educamos, né? O caminho que nós escolhemos tem a ver com as escolhas que nós fazemos para alimentar mais ou menos um lado, né, ou outro. E é o que a gente vem buscando aqui, alimentar esse lado crístico que existe dentro de nós. E ele continua dizendo: examinando as movimentações das nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor do conhecimento inicial do Cristo. Aqui o Espírito traz a reflexão dos grandes avatares, dos grandes espíritos que o próprio Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, foi enviado para a Terra física, né? E que a gente tem que buscar trazer para essa simbologia da nossa Terra interior, que trouxeram conhecimentos, que trouxeram ideias e valores que começaram a movimentar a nosso racional, o nosso coração, as nossas reflexões, para poder aclimatar o planeta Terra com os pensamentos do Cristo, tá? Que o Emmanuel chama de que são os ministros do Cristo, né, os enviados dele. Então, por exemplo, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, nós tivemos Sócrates trazendo toda essa filosofia de valores em que, se nós transportarmos para o dia de hoje, elas são tão reais quanto as próprias palavras do Cristo no Evangelho que ele viveu, né? No Evangelho de vida que é ele mesmo. Lao Tse, na China, por exemplo, também trouxe muito desses valores para aquele atmosfera oriental e se disseminou
e continua se disseminando e permanece naquele povo oriental como valores tangíveis que prepararam, né? Foram precursores, foram iniciadores desse conhecimento a respeito desse Cristo que está lá ativo por meio dos valores, não por meio da religião, mas por meio dos valores que ele veio nos trazer. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento, ele fala. César Augusto, naquela época, solicitou um recenseamento para avaliar, fazer um censo de toda aquela população, e aqui ele traz esse símbolo para nos permitindo buscar um entendimento de que, como ele mesmo fala, nós alcançamos a transformação essencial, ou seja, a nossa busca, a nossa reconstrução, né, para essa construção, na verdade, de um ser humano de bem, ele essencialmente, em essência, acontece justamente em fases espirituais, em fases de contas espirituais, com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. Olha que interessante aqui como ele trata, né? Ele fala pela madureza do raciocínio que nos leva para o amor. A gente tem essa frase sempre, seja pela dor ou pelo amor, e ele, como um espírito iluminado, já nos mostra aqui uma adequação a essa frase, né? Que em essência não deixa de ser o amor, né? Mas a madureza do raciocínio que nos leva a um entendimento e a conexão com o coração, e com esse amor que nos é inspirado, né? E que nos movimenta a partir da relação com Deus. Mas esse ponto é muito importante porque ele faz essa relação metafórica com o recenseamento que houve, né, no momento do nascimento do Cristo. Algo exterior, ele mostra que quando nós temos uma crise, seja ela do ponto de vista de saúde, financeiro, alguma coisa difícil que acontece, desafiadora na nossa vida, ela é uma espécie de recenseamento e um momento, um processo de avaliação que ou a gente entra num processo de grande, vamos dizer assim, irritação ou de dificuldade de aceitar, principalmente de aceitar as ajudas que nós recebemos, e principalmente a misericórdia de Deus, né? E muitas vezes ficamos rebeldes, né? Ou nós buscamos nos transformar, e aí nós começamos a nos aproximar desses valores, que por meio do Cristo, como ele mesmo disse, se torna a verdade, né? O caminho e a vida mesmo. Então, é nesses momentos em que nós começamos a despertar, como esse Espírito fala, para a madureza de raciocínio, ou seja, do entendimento de que nós precisamos deixar a infância espiritual para adotar um caminho de madureza, de relação conosco mesmo e com o próximo. E ele tem uma frase muito bonita que diz assim: não havia lugar para o Senhor. Ou seja, aparentemente não tinha lugar para ele nascer, né? E ele explica, é legal que ele vai falando, colocando as frases e explicando para nós. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela ignorância. E hoje em dia, é óbvio que nós ignoramos, temos uma ignorância muito gigante em relação a muitas coisas, mas com a quantidade de informação que nós recebemos do plano espiritual, e mesmo quem não professa o espiritismo e busca a verdade por outros meios, né, muitas vezes a gente está tão absorvido por esse processo mental de busca pela nossa vida material apenas, que nós deixamos nos absorver pelas ansiedades. Muitas vezes, ansiedades legítimas, né? Muito legítimas, mas desnecessárias. Em que a gente, quando começa um processo de maturidade, vai entendendo o quão desnecessárias ela é. Não só a maturidade da personalidade, né, da nossa psique, mas principalmente do nosso espírito, entendendo e se abrindo para esse entendimento de que nós somos um espírito que não morre, que nós temos existências e que dentro dessas existências, ou melhor,
essas existências dentro de uma vida que é eterna, e que, obviamente, ainda é muito abstrato para nós, mas na relação com os espíritos isso vai ficando cada vez mais claro, né? E com os ensinos que eles vão nos trazendo, e principalmente com os recenseamentos através de algumas dores que aparecem e de momentos em que nós precisamos abrir um pouco mais de espaço para a espiritualidade na nossa vida, às vezes meio que a força, né? Nós buscamos, e aí nós entendemos que as ansiedades que atingem o nosso coração, muitas vezes elas são motivadas por um excesso de busca, né, e de inspiração por esses ídolos perversos, como ele mesmo falou, que é a materialidade de uma maneira geral, né, não só pela questão profissional, né, como eu falei, são todas legítimas, mas muitas vezes exageradas do nosso lado. Preocupações com as nossas famílias, com as nossas relações, de uma maneira geral. Então, é preciso abrir um espaço maior para o Cristo, né? Dar mais lugar para Ele, né? No nosso dia a dia, não somente no Natal. E esse é todo a abordagem da reflexão dele. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Ele diz: não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente. Ou seja, Cristo nasceu numa manjedoura, num lugar escuro, né, com recursos, né, paupérrimos, e nessa metáfora linda, divina, que ele nos traz, é o que nós oferecemos dentro de nós para o Cristo, né, para o pensamento evangélico, que é para o amor, pelo perdão, que é o espaço que a gente dá para a compreensão, o espaço que a gente dá para a misericórdia, para o quão misericordioso nós podemos nos tornar, sim, no nosso dia a dia, ou no mínimo exercitar, né? A gente se torna começando a exercitar esses movimentos. Então, esse pensamento evangélico, que são valores que vão além da religião, a humildade, o entendimento, a compreensão, o amor, o perdão, qual é o espaço, né, que nós estamos dando, né? Qual é a estalagem no nosso coração? É no nosso coração ou é numa manjedoura escura, né, dentro de nós, envolvida de palhas apenas, né, dentro da nossa mente? Surge o infante celestial dentro da noite. Ele é muito poético na fala dele, né? Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Então ele diz, Jesus escolheu a noite para chegar à Terra, né? Aqui todo o processo é muito simbólico e educativo, né? Nós, da mesma forma, não conseguimos sentir a bondade, muitas vezes, de Deus, que é infinitamente, né, infinita na nossa vida, e que somente ao nos abrirmos para ela é que nós conseguimos verdadeiramente deixar com que a prosperidade realmente flua. Só que muitas vezes isso acontece quando a sombra das inquietações e das falências vem até nós, né? É um pouco conversando, linkando com a questão anterior, ao nos envolvermos demais com o mundo material apenas, né? Obviamente nós precisamos nos envolver, mas apenas nos dando espaço na mente para essas preocupações, nós entramos numa atmosfera sombria, né, que nos inquieta e que faz com que a gente caia em falência, em várias circunstâncias, né? Seja na perda da saúde, em algum aspecto, na perda financeira através do emprego ou de um negócio que falhe, enfim, alguma coisa que nos impacta é onde nós começamos a entrar num processo de recenseamento e começa aí, quando nós saímos da rebeldia, de um processo infantil da rebeldia, nós começamos a nos abrir para essa bondade de Deus, que sim, está inclusive nesses momentos de dor, nesses momentos de dificuldade que nós mesmos buscamos, e que nós e se encontra simbolicamente nessa noite aonde o Cristo começa a nascer.
E ele continua dizendo que a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. No caso, Jesus, né? Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. É importante a gente ter a consciência de que quando há um rompimento, como ele diz aqui, essa estrela simbólica, né, que aparece no momento e que orienta, inclusive, os magos lá na, na descrição dos evangelistas, ela é esse germe, né, que desponta nas nossas almas no momento em que nós fazemos um silêncio interno. Só que ela vem para confrontar essas trevas interiores. E essas trevas, elas são bastante desafiadoras, né, que elas estão principalmente conectadas com o passado, né, e que o passado é importante, nós nunca esqueceremos, mas ela, o que ela faz? Ela obscurece esse passado e só que ela clareia o presente e indica um porvir, querendo nos dizer o quê? Que quando nós nos aproximamos do Cristo e deixamos ele nascer, deixamos ele germinar, nós começamos a dar mais importância para o daqui para frente. O que eu posso mudar de agora em diante? O que eu posso transformar a partir deste momento em que eu me encontro? E apesar de tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, né? E ele vai descrevendo quais são esses desafios, né? Os animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Ou seja, esses animais todos que habitam dentro de nós, que são essas emoções, que são esses sentimentos de baixa vibração, eles estão ali muitas vezes se aproximando. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre. Ou seja, todo esse processo animalizado, vinculado à parte, seja a parte sexual, seja a parte do egoísmo, seja, enfim, todos os instintos do desejo, de uma maneira geral, eles acabam desafiando esse Cristo que quer nascer. Ou seja, ele está vendo que nós estamos rompendo para esse clarão de luz e esses animais não querem sair desse espaço cômodo, né, do atendimento de apenas das suas necessidades, né, que envolvem esse egoísmo e esse orgulho. E aí chegam os pastores, ele descreve. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Então, são nossos pensamentos mais simples e puros, esses pastores, né, que refletem nessa simbologia, que significam, que são os nossos pensamentos mais simples e mais puros, aproximam-se da ideia nova, ou seja, do evangelho, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, é importante nós entendermos que esses pastores que aqui estão refletidos sobre esses pensamentos mais simples, mais puros, que ao nos defrontarmos com as verdades do Evangelho, nós começamos a nos aproximar de novos sentimentos, de novos desejos, né? Nós continuamos desejando, nós continuamos mantendo a gente não afugenta toda essa animalidade, mas nós começamos a educar essa animalidade. Esses animais que se aproximam, né, que vêm desafiar, né, os pastores vêm para pastoreá-los, vêm para os pastores, eles não afugentam os animais, né? Eles congregam em espaços onde eles podem educá-los, dar alimento para que eles possam crescer de uma maneira saudável e que possam ir se transformando ao longo do tempo, né? E essa transformação pode ser simbolicamente mostrada de várias formas, seja na ovelha que, né, provê aí a lã, né, que sustenta outras pessoas, no alimento, enfim, simbolicamente representam várias coisas.
Mas esses pensamentos mais simples e puros, eles precisam se aproximar do Evangelho e orientados por esses pastores, né? Que são esses pastores, né? Esses pensamentos simples e puros, que orientam esses animais, essa animalidade que nós temos, a fim de educá-los e não de afugentá-los. Que muitas vezes é o nosso primeiro ímpeto, né? É desprezar esses sentimentos de baixa vibração que acontecem no nosso ser e que estão dentro de nós. Mas, antes de tudo, nós precisamos compreendê-los e educá-los. Que esse foi a mensagem, toda a parte do trabalho do Cristo, né, se envolveu nessa parte de salvação por meio da educação. Ele continua dizendo: cantam milícias celestiais, esses espíritos. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. O que ele está querendo dizer aqui? Ou melhor, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, no momento em que nós começamos a nos transformar, nos aproximar desses pensamentos puros e simples, estimulados pelo Evangelho do Cristo, pela vida que nos transforma, essa vida dele que nos transforma por meio dos escritos e que nos permite enxergar valores que antes a gente não entendia como algo valoroso mesmo para nós, espíritos que nos acompanham e que muitas vezes, e na grande maioria, nos tutelam aqui na Terra, seja que os nossos anjos protetores, nossos orientadores, mentores, enfim, familiares que já desencarnaram, que já estão em situação de possibilidade de nos ajudar e de nos aportar aqui, aqueles que realmente nos aportaram a estada aqui na Terra, começam a dar glória, né? Então são 10 vidas sucessivas aí, tentando se renovar, e aí tu começa a se aproximar do Cristo, começa a se transformar em pequenas doses homeopáticas, e eles começam a dar glórias a Deus e bendizer aos espíritos de boa vontade que vêm nos ajudando, porque eles se locupletam com isso, né? Eles ficam felizes em nos ver nos transformando para o bem. E ele continua dizendo que divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, mais uma vez, os pastores, eles explicando que esses pastores da passagem são os nossos pensamentos, esses pensamentos mais sublimes e educados. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Tá? E aqui ele mostra que, ao esse impulso, né, criador de Jesus dentro de nós, começa a nos felicitar e nos transformar, nós começamos a nos comunicar de uma maneira mais clara com toda a espiritualidade que nos absorve, que nos aporta, e que nos ajudam a nos organizar nessa vida. E nós começamos a entender que, ao nos aproximarmos do Cristo, nós estamos nos aproximando de Deus, que foi a tarefa dele aqui na Terra, instalar o reino de Deus no nosso coração, ou seja, criar essa ponte, né, esse Wi-Fi direto com Deus, que nos faz nos conectar com Ele, e ao nos conectar com Ele, nos conectamos e nos organizamos numa vida em que ela é uma com muitos outros espíritos no bem. Assim como quando nós ainda não cedemos, né, ou melhor, cedemos espaço para esses impulsos inferiores, e cedemos espaço para as inquietações e ansiedades, nós nos conectamos com esse que são também os espíritos de baixa vibração, irmãos que buscam a irritação, e que está dentro de nós, e que se nós alimentarmos, nós nos conectamos também. Mas aqui ele está mostrando o oposto, nessa busca do nascimento do Cristo dentro de nós, e que ao nossos pensamentos se felicitarem e se organizarem de uma maneira dentro do bem, né? Ou seja, que é buscando esse impulso de Jesus, que é a busca do bem, a gente começa a se comunicar, né, energeticamente, através de pensamentos, e muitas coisas começam a acontecer, aparentemente, de forma mágica na nossa vida, né? E que às vezes nós não sabemos explicar.
mas nos livros do André Luiz a gente consegue ver isso muito claramente, explicado de uma maneira bem racional, muito clara. E toda uma movimentação de espíritos do bem começam a se conectar conosco e nos ajudar nessa transformação, que ela é em conjunto. Ela, por mais que nós tenhamos que fazer o nosso trabalho individual, e ele é de cada um, mas ele é de cada um conectado com muitos que estão em busca de algo, ou para o bem ou para o mal, né? Então, na nossa busca para o bem, quando nós nos conectamos também com esses valores do Cristo, nós nos conectamos com todos aqueles que estão conectados com os valores do Cristo. E a nossa vida começa a se transformar realmente. Surge a visita inesperada dos magos, outro símbolo para nós entendermos. Os servos fiéis, né, aqui representado como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgia para a queda e elevação de muitos em Israel. Aqui mostra esse servo fiel na pessoa do Simeão, aqui nesse personagem, né? E figurada aqui na visita inesperada dos magos, na passagem do Evangelho de Lucas, esse é o processo de modificação que a gente vem com o processo, com a relação com o Evangelho, e que no processo de modificação nós começamos a entender que existem muitas apreensões nessa relação com o mundo, né? E que quando Jesus nasceu, ele nasceu para a queda do mal, né? A queda de muitos, como eles chamam, e a elevação também de muitos em Israel. Israel aqui simbolizada pelo planeta Terra, tá? Sempre, como o próprio Emmanuel nos traz essa chave de interpretação nos seus livros, né? Toda essa simbologia de Israel, de Jerusalém, enfim, de todas as cidades e personagens nos mostram aqui uma atmosfera simbólica que se abre para um entendimento do nosso interior. E quando ele fala que quando nós declaramos o surgimento do Mestre Jesus no nosso coração, muito do nosso eu vai cair, né? Muito do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ansiedade desnecessária, né? Da nossa angústia inquietante que está conectada muitas vezes e apenas pela materialidade, o nosso apego de uma maneira geral, e começa a elevar muitos outros sentimentos nessa Israel o nosso interior, né? Então, esses magos representam essa claridade de entendimento de que muito do nosso eu vai cair, né? Aquilo que não é bom vai cair, e aquilo que pode se tornar ainda melhor vai se elevar, né? Que são os bons sentimentos e as boas vibrações. Acalentamos o pensamento renovador no processo da alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes da espiritualidade superior. E aí ele continua, a gente começa aí num processo de elevação, aonde esse pensamento renovador começa dentro de nós a destruir esses ídolos de barro, né? Como eles chamam, como eles simbolizam, que é o dinheiro, que é a fama, que são os títulos, e é todo esse processo de reconhecimento que a gente fala que é sempre muito legítimo e desejável, né? Mas que eles são ídolos de barro, que a gente sabe que por mais que eles nos sustentem durante um período aqui na nossa vida, né, na nossa existência aqui na Terra, apenas por um período. Eles são de barro porque eles fenecem, eles se quebram, ou eles se derretem, eles se transformam. E os valores que o Cristo vem trazer, não. Né? Ele busca algo que como ele chama de desenvolvimento de germes da espiritualidade superior. É algo que tu vai levar com o teu espírito para onde for, principalmente para as esferas superiores. E nós, feridos na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. E aqui Herodes é simbolizado, como ele descreve, a ignorância que nos governa desde muitos milênios.
trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Ao saber que nasceu esse Jesus, e que esse mestre, né, esse pequenino emissário, e saber que poderia haver aí uma transformação, logo, esse Herodes aqui simbolizado pelo entendimento de que ele é a ignorância que nos governa. Olha a frase que ele utiliza, olha o verbo que ele usa, né? Governar. Essa ignorância que nos governa, né? Que de muitos milênios trabalha contra essa ideia redentora, dessa transformação que vem por meio da simplicidade, do amor e de todos esses valores que nós já conhecemos. Então nós temos que cuidar com essa vaidade, porque Jesus nos fere na vaidade e na ambição, tá? A ambição desmedida, né? Não aquela que é redentora, que nos permite nos sustentar e buscar esse sustento digno, mas a vaidade que nos destrói e a ambição, ela é ferida pelo Cristo, com as suas ideias, com essa espada redentora, que é a sua própria cruz simbólica aí, que nós já conversamos sobre ela em outros momentos. E ele continua dizendo, conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Então ele nasce, ele cresce, e ele conserva-se durante um período nessa casa simples de Nazaré. E ele diz que nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo e a que Deus nos conduziu. Aqui ele já traz outra chave de interpretação, que é a relação com aqueles que estão mais próximos conosco. Então, Jesus, durante o maior período na Terra, ficou junto da sua família, né, trabalhando na carpintaria com seu pai, e tendo a relação com todos aqueles que estavam mais próximos a quem ele nasceu. Então, toda a nossa transformação, né, começa dentro do nosso lar. É onde as nossas relações de passado e que nós precisamos frutificar para o futuro precisam ser renovadas. São os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, aqueles corações mais próximos. Enquanto nós não nos conciliarmos e não fortalecer e elevar esses irmãos que estão junto de nós, obviamente que todo o resto continua, o nosso trabalho na sociedade, num centro espírita, enfim, numa igreja católica, onde nosso coração se conectar melhor para poder fazer algum trabalho de benemerência, enfim, de caridade, mas ela não pode ser superior e primeira a essa caridade, essa benemerência com os nossos. Com os nossos no sentido não de propriedade, mas de proximidade, daqueles com os quais nós temos maior dívida, né? Como mesmo tem na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eles principalmente estão no nosso núcleo familiar. Então, essa é outra mensagem que está aqui por trás desse processo de nascimento do Cristo dentro de nós. E ele, já se aproximando do final, diz, trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. E aí ele diz, em toda realização superior, não poderemos desdenhar do esforço próprio. E aqui é muito importante nós entendermos, gente, nós já temos uma compreensão e o Espiritismo vem nos trazer uma compreensão do Cristo, assim como uma renovação e uma ressignificação do próprio Deus, né, a partir da educação que nós tivemos, principalmente católica, de Jesus como governador espiritual do nosso planeta, esse espírito iluminado que encarna entre nós na humildade de uma manjedoura e desencarna na humildade de uma cruz, ele não despreza o trabalho. Tá? E um trabalho, independente de qual trabalho que ofereçam a ele, né? Ele não desdenhou, como ele diz aqui, o esforço próprio. Ele não deixou de trabalhar na carpintaria com o pai dele, e ele, né, dando essa mensagem para todos nós de que o trabalho é importante. O trabalho, ele pode ser espiritualizado em todas as circunstâncias, né? Por mais que nós busquemos o nosso sustento, né, e a nossa dignidade
né? A gente, para fazer com que o Cristo nasça dentro de nós, também precisa nascer nesse esforço próprio no dia a dia, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida nesse trabalho que nos provém o sustento, espiritualizando essas relações, né? E com o nosso esforço próprio de fazer o Cristo se transformar, na medida em que é possível, né? Sem querer se tornar luz aí num lampejo atômico, mas tentando de alguma maneira, no mínimo, refletir sobre as nossas ações e nos esforçarmos para que essa realização superior, né, também aconteça no meio do trabalho, né, por meio do trabalho. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque, desde cedo, com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Aqui, mais uma vez, ele mostrando essa simbologia da conversa de Jesus, lá pequenininho, quando ele foi no Sinédrio e e se aproximou dos doutores da lei, enfim, de todos aqueles sábios da época, né? O choque que houve, né, desse pensamento dele, e depois, principalmente na vida adulta, né, teve um choque com essas convenções, e que simbolicamente as convenções proferidas por aqueles hebreus detentores daquele conhecimento, que entendiam que ele era fixo, né, e que ele era único, o pensamento cristão cria um choque com essas antigas convenções. E elas são o quê? É uma convenção em relação à riqueza e à pobreza, né? Ele começa já mostrando a dignidade que existe na pobreza aparente e, muitas vezes, a indignidade que existe na riqueza, apenas buscando uma riqueza material, né? E não olhando ela com essa busca digna de uma transformação e de um acesso à prosperidade que é real para todos. Também ressignifica esse choque com o prazer, né, e o sofrimento. Entender que o prazer das buscas rápidas, daquilo que é rápido, que nos dá prazer rapidamente, e muitas vezes o afastamento do sofrimento da nossa vida, achando que nós vamos conseguir afastá-lo, né, e não entendendo que precisamos aprender com ele, né, é uma forma de uma maneira simples de o Evangelho nos mostrar a imensa sabedoria que existe nesse processo de relação, de ressignificação desses sentimentos, né, e dessas convenções. Há também a obediência, a mordomia, ou seja, a mordomia é excesso, e entender que a obediência é algo necessário para a nossa vida, que confronta o nosso orgulho e a nossa vaidade, mas ela é necessária dentro de toda forma justa de viver, mas ela é necessária. A questão da filosofia e da instrução, a filosofia que muitas vezes nos leva a pensamentos que mais nos desorientam, né, e nos levam para uma capacidade abstrata de nos desconectarmos da espiritualidade, e com a própria instrução do espírito, entendendo que precisa, muitas vezes, se desconectar daquilo que realmente vem como uma fórmula pronta para nós, né? E que não existe fórmula pronta, existe um processo de crescimento de cada um, de uma busca individual, e que precisa estar conectado com essa simplicidade, né, que vem do Cristo. E a própria ressignificação das convenções da fé e da ciência, né, que no Espiritismo fica cada vez mais claro para nós, dessa fé raciocinada, que entende que na ciência está ali um método racional, né, e que Kardec conciliou muito bem de nos mostrar racionalmente como nos conectar a essa fé que precisa vibrar e, de alguma maneira, se desconectar da razão, ou melhor, alçar voos a partir de uma razão que ela não se apega, né, que ela não se apega a aquilo que está escrito na pedra, ou seja, aquilo que não pode ser mudado. Não, ela pode ser transformada se, a partir de alguns princípios, principalmente esses princípios que envolvem a caridade, né? Como o próprio Kardec diz em algum momento, que ele diz assim, se duas pessoas estiverem próximos de mim e uma tiver
a caridade e a outra tiver a razão, mas essa que tiver a caridade não esteja 100% certa, né, eu vou ficar com aquele que está com a caridade, porque a caridade está mais aberta a essa conexão com o Pai. Então é importante a gente entender que essas convenções precisam ser ressignificadas quando nós queremos que esse Cristo nasça em nós. E aí, finalizando, ele diz: trava-se então dentro do nosso mundo individual a grande batalha. A essa altura, o mensageiro faz longa pausa. Flores de luz choviam do alto como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte, os demais companheiros e eu aguardávamos, né, Humberto de Campos falando, ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. E aqui ele termina, ele fala: trava-se então no nosso mundo individual a grande batalha. E essa grande batalha que é colocar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Ele diz que não é um livro para ficar em museu, não é um livro para ficar na estante, né? Não é um livro que apenas vai ficar aberto, né? O Evangelho não vai ficar aberto em cima de uma mesa ou acima de uma cômoda, achando que aquele livro aberto vai nos proteger de qualquer mal ou que vai nos transformar. Mas esse livro, ele tem que estar aberto no nosso coração a partir do entendimento real e da prática real, né? E é isso que a gente vem buscando fazer aqui no nosso estudo, e é aliar esse conhecimento a compreensão espírita, para que a gente possa realmente colocar em prática no nosso dia a dia, e da maneira que a gente consegue, né, na dimensão em que a gente se encontra, e que é a melhor dimensão que nós podemos nos encontrar neste momento, e que pode ser transformada cada vez para melhor. E a ideia de trazer esse texto hoje foi realmente para nos fazer entender. Como muitos talvez já pensem dessa forma, mas acho que é importante nós continuarmos sempre revitalizando esse sentimento dentro de nós, principalmente quando nós realmente nos permitimos e nos dizemos cristãos, né? Nos permitimos seguir o caminho do Cristo, ou, no mínimo, pretendemos ser seguidores do Cristo, é entender que o Natal comercial, o Natal que nos possibilita uma aproximação mais generosa com os nossos familiares e amigos, trocando presentes, e que é válido e é muito bom, é muito gostoso, realmente nos conecta, né? Mas ele não pode parar por aí. Para quem realmente, e para todos aqueles que buscam uma transformação e se dizem cristãos e buscam, através da doutrina espírita, a sua transformação para se tornar um ser humano de bem, precisa estar atento nesse Cristo que nasce diariamente e deve nascer diariamente nos nossos corações, a cada manhã, fazendo um recenseamento e um entendimento através de cada um dos nossos sentimentos, né, através de cada uma das nossas intenções, dessas ansiedades, dessas buscas, de tudo aquilo que a gente precisa transformar e entender qual o espaço que a gente está dando para o Cristo no nosso coração todos os dias, né? Não é somente dia 25 de dezembro, não é somente nos momentos de festas que nos aproximam, mas como que nós exteriorizamos e expandimos esse momento do Natal todos os dias da nossa vida. Aí é um grande desafio que a gente deixa a partir dessa reflexão de hoje, e é isso que nós queríamos trazer para vocês, e agora eu deixo aberto para que a gente possa conversar, como sempre, aqui, refletir sobre esse ponto, e, enfim, deixa eu abrir o áudio aqui para todos. Fique à vontade para compartilhar as suas percepções, concordâncias, discordâncias, fiquem à vontade. Oi, Juliano. Oi, Rosa. Só para avisar que o pessoal, quem quiser falando, pode ir colocando a mãozinha aqui, e aí eu vou acompanhando a fila e a gente vai abrindo para cada um, tá bem? Pode falar, Rosa, por favor. Jesus, Deus é tão bom com nós, né?
que ele nos enviou Jesus. Eu penso assim, sabe? Quando Jesus chegou aqui, fizeram tudo aquilo que fizeram com ele, que a gente já sabe todo o contexto, né, de tudo. Mas ele veio, eu digo sempre assim, ele veio para nos trazer o exemplo, né, e mostrar para nós que todas as leis que Deus colocou na Terra é possível cumprir, entendeu? Porque ele fez tudo, né? Claro que ele é um espírito muito mais evoluído, ele tinha condições de fazer, por isso que ele veio para nos mostrar. Eu digo, ele deu o exemplo, né? E que a gente tem que se agarrar a ele para saber qual é o nosso tipo de evolução, né? Como é que a gente tem que evoluir. Então a gente sempre se coloca assim, eu estou fazendo alguma coisa assim, às vezes tu está agindo de algum modo em alguma situação na tua vida, e daí tu pensa assim, será que eu estou agindo certo, né? Se tu entra, né, a gente que é espírita ou que é cristão, as pessoas que entendem, né, essa parte espiritual e que está conectada com Deus e com Jesus, que tem pessoas que não estão ainda, né? Mas a gente sempre tem que perguntar para a gente mesmo, estou fazendo certo? Se eu não estou, para a nossa reforma, né? Na verdade, é para a nossa reforma que a gente está na nossa evolução. Então, perguntar, se eu não estou, eu pergunto assim, como Jesus agiria naquele momento, né? Eu penso. Eu ainda não estou na minha evolução para agir como Jesus, naquele tipo de coisas, né? Mas a gente tentar fazer, né? Fazer a nossa reforma e o nosso exercício de mudança, que nem tu falou ali anteriormente, com outras palavras. A gente tem que fazer esse exercício de mudança, já que a gente sabe que a gente está aqui para evoluir, né? E principalmente com a nossa família, né? Que tu diz, os que estão junto com nós são os principais ainda, porque nós viemos juntos para resgatar coisas, aprender, fazer a conexão melhor, né, da vida. E eu acho assim, ó, o Natal é tão importante, que as pessoas hoje em dia estão muito materialistas, né? É presente, é bagunça, é bebida. Não que não seja bom e não possa fazer isso aqui na Terra, né? Mas eu penso assim, ó, nós aqui a gente faz a nosso encontro de família e antes de começar tudo, à meia-noite, a gente espera a meia-noite e a gente abre o evangelho, a gente faz um evangelho no lar naquele momento, com toda a família reunida, sentados, todo mundo assentado, rezando, né? E elevando o pensamento naquele momento dele, né? Nele, que é o importante que ele veio para a Terra nos trazer todo esse entendimento, esse aprendizado, e que naquele momento, que é um símbolo, né, do Natal, que nem está falando ali o Natal, simbolização do Natal, a gente abre, todo mundo senta, né, aqui na minha casa, a gente já está com a mesa posta e tal, para comer e fazer toda aquela comemoração, mas principalmente naquele momento é elevado o pensamento em Deus e falado nele, entendeu? A gente abre o evangelho aleatoriamente, lê uma página do evangelho, comenta sobre aquilo que caiu e agradecemos a ele tudo aquilo que ele nos trouxe de entendimento, de aprendizado e que nos dê força para nós conseguir fazer a nossa melhora, né, a nossa reforma íntima para a nossa evolução. E que não é todas as pessoas que têm isso, né? Isso eu aprendi também. Na minha família tinha um pouco disso, mas eu aprendi mais com a família do Vitor, que a gente se reunia e nesse dia, no Natal, era assim a família inteira, era uma família enorme a dele, né? E que agora está pequena. E todo mundo ia para casa da avó e a gente se sentava assim, tinha criança, tudo que era criatura, assim, sentado. A sala era enorme e todo mundo sentado para fazer aquele momento com a água, para fazer uma água fluidificada também, para todo mundo tomar, e refletir sobre Jesus, sobre o que ele veio nos trazer, e para a gente, né, sentir aquela parte espiritual, sabe? Sim. Porque não é só a nossa matéria aqui na Terra, né? A gente tem que ter a matéria, que é preciso, mas temos que ter essa parte espiritual
e dar esse valor, né, importante para Jesus e para a parte espiritual, para Deus, né, agradecer aquilo que tivemos e tal. Que nem tu falou, o Jesus é todos os dias que a gente tem que estar colocando ele dentro de nós e tentando fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é a nossa reforma. Sim. Mas é tão importante, eu acho que todo mundo tivesse esse entendimento de ver Jesus, de entender que nesse dia é ele que a gente deveria estar. E eu estava falando lá na frente da sociedade, até quando eu estava saindo esses dias do passe, falando com uma moça, que quando chega a época de Natal, o espírito de Natal fica no ar e as pessoas ficam mais fraternas, mais amorosas, sabe? Tá todo mundo na correria, mas tu nota assim que tem uma coisa boa no ar, que é isso, entende? Então é tão importante até essa data, porque melhora até a harmonia das pessoas e o amor, sabe? Entre as pessoas começam a confraternizar e ajudar um ao outro que não tem. É muito importante isso, eu acho muito legal. Foi muito bom isso aí, como sempre, né, da explanação, ainda mais de Jesus, de como é que ele veio, o que, que ele veio fazer, e é isso que a gente tem que entender e colocar Jesus dentro de nós, que nem tu falou, para nós fazermos a nossa reforma íntima, que é a nossa. Acho que o maior objetivo aqui, se nós estamos aqui, é a nossa melhora, né? A nossa evolução e melhorar cada dia mais aquilo que a gente tem, ver os nossos defeitos e conseguir melhorar a nossa cada um a sua parte, né? Exatamente. E cada um tem o seu tempo também. Obrigada, Juliano, como sempre, muito bom, muito ótimo, maravilhosa a tua explanação sobre o Natal, sobre Jesus. Obrigado, Obrigada. obrigado pela reflexão, viu? E contribuição. Eu que agradeço. Muito obrigado. Alguém mais quer refletir sobre o texto? Eu acho que a Rosa falou um aspecto muito importante. Desse momento, que não deixa de ser um momento simbólico, né, dessa oração, enfim, no dia, e relembrando, e que ela precisa ser transportada, como a gente fez na reflexão do dia a dia, mas eu me lembrei de uma frase também, do Francisco de Assis, que ele diz assim, que que se for necessário que nós usemos palavras, né, para levar o evangelho, ele diz assim, leve o evangelho, né, para todos os lugares onde vocês forem, mas se for necessário, use palavras. E, obviamente, a gente necessita das palavras aqui para a gente discutir, refletir, e mesmo nesses momentos de reflexão de evangelho no lar. No entanto, ele quer dizer, e o próprio Chico dizia, né, que muitas vezes o único evangelho que as pessoas vão ler no nosso dia a dia, ou que vão ter acesso, são as nossas ações. São as nossas ações. E isso é importante a gente entender, porque mesmo aqueles que, de alguma forma, acabam indo mais para o processo de comemoração do que necessariamente de uma parada para homenagear Jesus, também tem esse aspecto, né, que a gente vai levar para o nosso dia a dia, esse evangelho que está nas nossas ações, nas nossas atitudes, na consistência dessas ações transformadas, e que podem ser transformadoras, e que ao as pessoas nos lerem, elas possam estar lendo o Evangelho, num ato de bondade nosso, num ato de compreensão nosso, num ato de silêncio em relação a alguma dificuldade que a pessoa tenha tido, ou alguma, ela tem alguma ignorância que ela transpareceu. Isso, principalmente, é fazer com que Jesus possa nascer todos os dias no nosso coração e que seja o evangelho lido, porque como ele não trouxe nenhum texto, né? Ele não deixou nenhum texto. Ele permitiu que Mateus escrevesse, fizesse algumas anotações, que ali foi toda a origem do evangelho, depois propagada pelos outros evangelistas, mas ele permitiu que fosse feito algumas assim, transcrições daqueles momentos, para que as pessoas entendessem que ele mesmo, assim como Sócrates e outros espíritos que vieram, não escreveram nada. A escrita deles foi no coração de cada um. Então,
Aí está o nosso desafio, eu entendo, sabe? É a gente levar o Cristo para todos os lugares onde nós estivermos, independente de qual for a circunstância que estiver ao nosso redor, e as pessoas lerem na consistência dos nossos atos, na consistência das nossas proposições e dos nossos valores, a presença do Cristo e o Evangelho. Isso, para mim, faz muito sentido, e eu me lembrei disso a partir do que tu falou, Rosa. Então, acho que é importante a gente entender que, às vezes, o único evangelho que as pessoas vão ler são as nossas atitudes. E não vão nos ouvir, mas vão nos ver e nos ler nas entrelinhas dos nossos atos e das nossas reações e das nossas relações com ele, né? Enfim, falei demais aqui, gente. Eu acho que se ninguém mais tiver, tem alguém mais quer compartilhar? Eu aqui, o Vitor. Oi, Não, Vitor. é sempre agradável tu falar. Isso aí não tem importância, pode falar bastante, sem problema nenhum. Mas eu estava pensando aqui que a Rosa falou da minha avó. Não sei se eu vou falar, né? Mas vou tentar. Ela que deixou essa semente dentro de gente, sabe? E vai dizer assim, o Natal de Jesus, que era amor, luz, paz. E eu acho que eu não vou conseguir. A gente Tô compreende. lembrando dela, ela chamava todo mundo. Sim. E ficava aqui com um monte de gente, assim, uma coisa muito. E ela deixou dentro da gente tudo isso, né? E a gente está aqui até hoje, agradeço a ela, né? Que ela era uma pessoa muito boa, muito amorosa, tudo, né? Mas já está lá em cima, lá, está ajudando a levar os que estão aqui ainda. Eu dizia para ela, tu vai primeiro, que aí tu vai pegando nós em cima quando a gente chega. E é isso aí, o Natal é amor, né? No nosso irmão maior, que veio aqui nos ensinar, né? Exato. A nos amar, né? Uns aos outros, né? E, e nos modificar a cada dia que passa, né? Para melhora, para nossa própria melhora. E quando a gente vem para cá, Deus já dá todas as ferramentas para a gente usar. É só a gente saber qual delas a gente vai pegar, né? Sim. Porque o trabalho bem feito é com a ferramenta certa, né? Então, se a gente tem aquela ferramenta certa, a gente consegue ir para frente, consegue achar a luz no nosso caminho, né? Que é o que a gente procura. E ele está sempre nos ajudando, né? E já manda um junto com nós, já que é para nos centralizar. Vai lá para centralizar esse cara aqui para ele melhorar. Então, Sim. basta, é tudo nós, né? Tudo nós é que temos que fazer essa procura para nossa melhora mesmo, né? E que ele está sempre nos iluminando, sempre nos ajudando e sempre nos guiando e está sempre dentro de nós. Sempre. Muito obrigado, Juliano, por mais uma aula dessa muito boa. Que Deus Jesus abençoe a todos nós, nos guie. Que nós tenhamos um ótimo Natal, um final de ano muito bom e com muita luz no nosso caminho, esperando 2024 para aprender um pouco mais, né? Para continuar nossa vida com muita paz e muito amor, com muita luz. Que Deus assim Jesus seja. ilumine a todos nós. Muito obrigado. Que assim seja. Muito Desculpe o obrigado. choro. Desculpe o choro, porque eu sou chorão mesmo. Eu Desculpa. choro e pronto. Né? Começo a me lembrar das coisas boas que tem na vida da gente, né? Que a Rosa lembrou lá da minha avó, e aí não tem como, né? Não tem como não chorar. Né? E é isso que, de alguma forma, o Cristo espera de nós, né? Que a gente possa despertar esse sentimento de amor tão profundo que chega a nos abalar por dentro, né? É um amor que nos derrete por dentro.
E é isso também é evangelho, né? De uma forma madura, como tem acontecido na nossa transformação, quando a gente busca isso. Isso é lindo, a emoção é algo importante para a nossa transformação. É verdade. Mas muito obrigado pela reflexão, Vitor, e por sempre expor aí o teu coração para nós. Isso é muito importante. A nossa troca aqui é entre corações. É isso, meus irmãos. Nós estamos no encaminhamento final. Se ninguém mais quer falar nada, eu quero Agradecer, Juliana, por falar. tudo. Tu és um Obrigado. contador de parábolas. Eu sempre fui contador de parábolas, assim, eu fico encantada com como tu nos encanta, porque eu vejo que não é só eu que penso assim, outros colegas também, assim, eu viajo com a tua explanação. É muito delicado, muito fino na forma de abordar, de trazer, de falar de sentimentos, de coisas que, ao mesmo tempo que nos confronta com uma realidade, não fica resíduo, assim, da gente ficar depois, assim, sentindo mal consigo mesmo, se sentindo culpado, ou coisa parecida, mas um convite para essa despertar de consciência, sem que isso também desperte emoções desconfortáveis dentro da gente, mas a gente sente assim um trabalho que a chave está virando, está virando, já virou para muita coisa e acho que vai virar para muitas outras também, né? Com delicadeza, com a sutileza que só Jesus sabia trazer. Eu acho que ele botou um pouco disso em ti também e consegue transmitir para nós essa doçura, essa simplicidade, esse dom de tocar o coração com suavidade. Eu te agradeço muito, realmente muito, o teu trabalho dentro da reforma íntima, dentro do evangelho, me tocou profundamente. E agradecer a todos, né, os colegas, desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com saúde, tudo vai, né? Saúde com o evangelho aberto dentro do coração, por isso que se diz que o evangelho se carrega no coração, né? E eu acho que aí tudo vai, porque não teremos pela frente só flores, né? Mas se nós tivermos Jesus no coração, tudo se resolve. A gente chora, a gente ri, mas acima de tudo, a gente resolve. Né? Resolve sem ressentimento, resolve sem amargura, que isso é importante. Não basta resolver, é o que fica lá dentro. Não pode ficar mágoa, não pode ficar sujeira, né? Então, se Jesus atuar sobre o nosso coração, já é um ganho. É nós que ganhamos um presente a cada 25 de dezembro, né? Sim. Então, desejar isso, um Feliz Natal para todos os colegas, para ti, em especial a toda a equipe que nos deu aula durante esse ano. Muito obrigada. Nós agradecemos a possibilidade e a permissão de vocês, de nos permitir entrar nos corações e nas mentes de vocês, que para nós, sem nenhuma demagogia, é uma possibilidade divina estar aqui trocando com vocês e podendo, de alguma forma, tratar os nossos débitos do passado com esse trabalho que é do Cristo e que Ele nos permite, de alguma maneira, interagir com essa bênção que vem de Deus por meio da vontade dele aí também, tá? Eu agradeço vocês, agradeço a presença constante nos estudos aqui de vocês, né? E para meu coração se alegra todos os encontros e toda a possibilidade de nos encontrarmos futuramente também. Então eu agradeço vocês e desejo que o Cristo continue nascendo nos nossos corações, que a gente busque fazer ele nascer todos os dias no nosso coração, né? Seja o desafio que vier, que a gente permita esse espaço para ele e que ele nos abençoe sempre, tá? Meu muito, muito, muito obrigado por todos Oi, vocês. Juliana. Oi. Desculpa, eu queria falar alguma coisa só de desejar um ótimo Natal para todos, com Jesus no coração de todos e dentro da casa de todo mundo, né? Que todo mundo pense nele nesse momento, principalmente, né? Que é o dia que a gente comemora, e com muito amor para todos. E agradecer a ti, a todo o trabalho que tu teve, se dedicou para nós, todo ano, né? Com essas reflexões maravilhosas, tu é maravilhoso em tudo que tu coloca, que nem a Luísa falou agora.
tá agradecendo muito por todo o teu trabalho, que foi muito gratificante para todos nós, e isso está trazendo muita reforma, acho que para todos, não só para mim, mas para todos também. A gente está entendendo tudo melhor e assim vai te ajudando a tu refletir e melhorar a cada dia, né? Porque é aprendizado todo momento, tá? Agradecemos muito por ti, por tu estar aqui com nós. Muito obrigada. Que Deus colocou tu no nosso caminho. Tu é maravilhoso. Tá? Eu Queria também te quero dizer isso. agradecer. Eu também quero agradecer pela acolhida que, que a casa faz com a gente, né? Que no início a gente se sente muito cheio de dúvidas e de medos, né? Mas que aos poucos você vai se sentindo um filho da casa, né? Vai se sentindo um filho e, né, sendo orientado, né, por todos vocês, né? E são nossos professores, né? E também a questão da gente ir fazendo uma transformação. Eu costumo dizer que eu estou num processo, porque muita coisa eu não entendo e muita coisa eu preciso mudar na minha vida, né? Mas eu tenho feito bastante o exercício do perdão, né? Esse eu tenho feito bastante o exercício do perdão. Eu estou ouvindo um audiolivro do Chico, que é Calma, né? Eu achei, esse título me encantou, né? Então, que é a calma diante de tudo. Ele vai colocando os vários tipos de situações que pode acontecer na vida da gente. E estou seguindo, né? Vou seguir para o ano que vem. Te agradeço muito, foi uma excelente aula, né, para a gente, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigada a todos, um Feliz Natal a todos. Obrigado, Vera, obrigado, Rosa, obrigado, Tatiana, obrigado, Luísa, obrigado, Vitor, muito obrigado. Obrigado e que a gente possa nos encontrar aqui Gratidão a todos. Em breve, logo, tá bem? Um beijo no coração de vocês. Feliz Natal. Tchau, Feliz beijo Natal para para vocês todos. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Beijão. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por tudo.